O Intellector permite acessar bases externas, como por exemplo o SPC e o Serasa, e bases internas de outros sistemas legados da companhia. A criação e o plugin dos acessos ao Intellector é feita no módulo Intellector Server. Nesse vídeo, iremos considerar acessos já plugados ao Intellector Server. Vamos explicar aqui como importar um acesso para dentro da política, configurá-lo com as variáveis da política e utilizá-los na construção da mesma. Temos a opção Acessos. Como essa é uma política nova, ainda não tem nenhum acesso disponível. Clicamos em Importar acessos e o sistema nos traz os acessos que estão disponíveis no Intellector Server para serem utilizados pela política. Podemos importar todos os acessos ou selecionar o que queremos utilizar na nossa política. Vamos importar, por exemplo, o acesso para buscar o salário do cliente, que é mais simples para podermos configurá-lo posteriormente. Vamos desmarcar a seleção dos demais acessos. Clicamos em importar e o acesso já aparece na lista de acessos. Esse acesso irá numa base interna da empresa. Ele recebe o CPF do cliente e retorna o valor do salário do cliente. Repare que a cor do acesso está em vermelho. Essa cor indica que o acesso ainda não foi configurado corretamente. Precisamos, assim, fazer um bind de uma variável da política para o parâmetro de entrada desse acesso. Para isso, clicamos em editar o acesso e ele nos abre a tela. O único parâmetro desse acesso é o CPF. Então, escolhemos uma variável de entrada para passar para esse acesso, no caso, o CPF do cliente. Clicamos em salvar e esse acesso já está configurado e pronto para ser utilizado. Vamos agora dar um exemplo de como utilizar um acesso dentro da política. Arrastamos o mesmo para a tela de edição e já está montada a chamada do acesso e o tratamento de erro, caso ocorra algum problema na execução do acesso no momento de processamento da política. Vamos realizar a atribuição da mensagem de retorno para indicar algum problema no acesso. Clicamos na caneta. Incremento. Problema no acesso, busca salário. Incluiremos também uma ação para que o processamento da política possa ser interrompido em função desse erro. Vou incluir, por exemplo, uma ação nega. Caso queira incluir outra ação para tratar os problemas de retorno de acesso, pode-se criar também novas ações. Então, já temos a chamada do acesso e o tratamento de erro. E agora já podemos utilizar na política a informação que fomos buscar, que é o salário do cliente. Pode-se criar atribuições com essa informação ou criar condições com a mesma. Vamos, por exemplo, negar as propostas cujo salário do cliente seja menor que R$1.000. Arrastamos o comando C para dentro da tela de edição. Escolhemos o incremento, que é a variável do acesso. Então, escolhemos o acesso. Quando tiver vários acessos aqui, você seleciona o acesso da variável que você queira tratar na tua política. Escolha a variável. A variável, nesse caso, que contém o salário do cliente é income vol. Um operador, que nesse caso é menor, né? Vamos testar se o salário do cliente é menor que 1.000. Um novo incremento. Lateral double. 1.000. Double sempre tem que ter o ponto. E o comando já está mostrado aqui. Clicamos em salvar. Se o salário é menor que 1.000, vamos negar a proposta. Vamos primeiro incluir uma mensagem de retorno, como temos feito. Proposta negada, salário menor que R$1.000.
e agora a ação nega. Montamos assim uma chamada de um acesso, uma utilização das variáveis de retorno do acesso dentro da política. Quando o acesso é muito grande e tem várias variáveis de retorno, todas essas variáveis de retorno podem ser utilizadas dentro da política de acordo com a sua necessidade. Finalizamos assim a explicação de como importar acessos para dentro da política, como utilizá-los dentro da política e como também testar as variáveis de retorno desse acesso.